Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Estamos de volta aqui na plataforma do Cataflix, a plataforma do concurseiro, dando continuidade ao nosso estudo da Lei de Execução Penal, né? Na última aula nós resolvemos uma série de exercícios do trabalho. Agora nós vamos entrar num outro capítulo aqui da Lei de Execução Penal, que é o capítulo 4. Caveira, o que fala o capítulo 4? O que traz o capítulo 4 da Lei 7.210/84? Ele vai trazer dos deveres, dos direitos e da disciplina. Esse capítulo ele vai ser dividido em sessão. E a primeira sessão que nós vamos ver agora nessa aula é sobre os deveres do condenado, seja ele o condenado ou seja ele o preso provisório. Então presta muita atenção. Num Estado democrático no direito, todo mundo é sujeito de direito, mas não é só direito, é deveres. E lembrando, o preso ele só perde os direitos deles prolatado na sentença penal transitada em julgado. Ah, o preso provisório não tem sentença? Beleza, não tem. Mas o que nós vimos no início da aula de execução penal? Todo mundo que se encontrar dentro do estabelecimento prisional fica sujeito à lei de execução penal. Seja o preso condenado, seja o preso provisório, seja o internado absolvido mediante uma sentença absolutória imprópria, né? E fica sujeito a uma medida de segurança, seja então o internado, seja o preso militar recolhido no estabelecimento civil, ou seja um preso condenado pela justiça eleitoral. Vimos lá na primeira aula. Se você está entrando agora aí no YouTube, está entrando agora na plataforma, lembrando que esse curso aqui, ó, toda semana sobe lá uma aulinha de execução penal para a gente fechar essa matéria tão importante para concurso de carreira policial e tribunal. Então mantém, caveira, vamos lá então. Nessa sessão, a sessão hoje, agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar da sessão 1 e a sessão 1 vai trazer os deveres. Pessoal, é claro que preso não pode ter só regalia, ele tem que ter dever lá. Então a lei de execução penal ela é bem clara, né? Visando a ressocialização, visando a pessoa sentir a mão pesada do Estado, a lei de execução penal colocou determinados deveres. Reginaldo, coloque em tela, vamos fazer a leitura aí do artigo 38. Presta muita atenção, que eu tenho certeza que uma das questões na prova será relacionado aos deveres do preso. E são só dois artigos, 38 e 39. Comigo, Reginaldo, em tela. Acompanha a leitura aí, caveira. Artigo 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas da execução penal. Então volta aqui comigo, Reginaldo. Qual é o primeiro grande dever do preso? Se sujeitar às normas da lei de execução penal. Volta aí para a tela. Vamos lá comigo, caveira. 39. Constitui deveres do condenado. Artigo 39. Constitui deveres do condenado. Inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Volta aqui, Reginaldo. Volta aqui. Foi aquilo que eu tinha falado. Cumprimento fiel da sentença. Por isso que ele fica sujeito à lei da execução penal. Vamos lá para o inciso 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Beleza? Volta aqui, Reginaldo, deixa eu explicar, ó, obediência ao servidor, qualquer pessoa que ele vai se relacionar. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava lá no Presídio Federal, em Campo Grande, havia presos de alta periculosidade, mas eles tinham que tratar qualquer servidor, da faxineira ao médico ao dentista. Então, ou ele se sujeitava e tratava os servidores com respeito, ou ele estaria cometendo o quê? Falta. Isso porque é um dever dele, sejando ele condenado ou provisório. Volta para o inciso 3, vamos lá. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Olha aí, volta aqui, ó, volta aqui. Então, o que acontece? É um dever dos presos, um tratar o outro com urbanidade. Não pode acontecer o que aconteceu aqui em Roraima alguns anos atrás, né? Trataram com tanta urbanidade que teve mais de 33 mortos e parece que fizeram um curso lá de açougueiro que teve esquartejamento, né? Então isso não pode acontecer. Então aí a galera lá não cumpriu esse dever de tratar com urbanidade, tá ok, pessoal? Vamos lá agora, continuando aí, inciso 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina.
Então, olha lá, o preso, uma vez que ele se sujeita à lei de execução penal, tanto é que quando ele entra no sistema, ele já recebe a LEP, né? E lá na LEP a gente grifa lá de vermelhinho para ele o capítulo 4, principalmente a seção primeira, que trata dos deveres. Então ele tem que evitar a fuga. Ah, por que, pessoal? Por que ele tem que evitar a fuga? Bom, fuga é uma falta grave. Ah, e se ele tentar fugir e não conseguir fugir? Aí a lei de execução penal fala que a tentativa de fuga pune-se como se fosse consumada e é falta grave também. Por isso que ele tem que evitar a supervisão da ordem. Vamos lá, próximo, inciso 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Bom, lá no trabalho eu falei para vocês que o trabalho, ao mesmo tempo que ele é um direito do preso, ele também é uma obrigação. Direito e obrigação, trabalho. O que está vedado? Na aula passada eu falei, o que está vedado? Está vedado o trabalho forçado. Mas o trabalho é uma obrigação dele, é um dever dele, cumprir o trabalho destinado a ele e as ordens emanadas. Volta para a tela, Reginaldo, vamos lá. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Agora você volta aqui, Reginaldo, agora você imagina, né? Qual é o quanto que ele pode, o mínimo que ele pode receber? Até quanto? O mínimo que pode ser pago para ele? Pode ser pago para ele 3/4 no salário mínimo. Vamos imaginar que o salário mínimo é R$1.000, então se ele vai trabalhar aí, ele vai receber 750. Com esses 750 aqui, pessoal, a gente já viu lá o que destina a remuneração ao trabalho dele. Aí ele vai ter como dever fazer o quê? A indenização à vítima e aos seus sucessores. É claro que através do trabalho dele, ok? Vamos lá, vamos voltar aí. Tela, Reginaldo. 8º, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Aí você vai falar assim, professor, mas a gente não viu lá no trabalho? A nossa Constituição é prolixa, por sua vez, a nossa legislação infraconstitucional também é. Porque lá, quando a gente viu o trabalho, fala que a remuneração dele se destina à indenização da vítima, a reparar o Estado. Aí a gente entra aqui nos deveres, eles vão repetir de novo. Prolixo, repetitivo. Característica de Constituição, né, analítica, prolixa, repetitiva. E isso, por sua vez, se estende aí à legislação infraconstitucional, mas isso é matéria de direito constitucional com o nosso professor Catalano. Né? Nos vemos lá na pastinha de constitucional. Vamos voltar aqui então. Ó, outro dever dele. Em tela aí, Reginaldo. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Né? Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Olha lá, volta aqui, Reginaldo. Então, muitas vezes lá, caracteriza a falta se ele não tiver asseio com a cela, com a roupa dele, né? Com o material que é destinado a ele. Só dele quebrar ou deteriorar alguma coisa que foi entregue para ele, é dever dele cuidar daquilo, ok? Vamos lá junto então, para acabar aí esse inciso 39. Conservação dos objetos de uso pessoal, já falei. E o parágrafo único para a gente encerrar. Então são 10 deveres que tem aí no 39 e um parágrafo único. O parágrafo único fala assim, ó. Aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto nesse artigo. Então o que nós vamos ter aqui no 39, né? Nós vamos ter 10 deveres. Um rol, né? Taxativo, não é um rol exemplificativo. Porque como é um dever, e qualquer dever, obrigação de fazer, tem que ter previsão legal, tem que ter previsão na lei, ok? Então quem fez esses deveres aqui, quem colocou esses deveres do inciso 1 ao inciso 10, parágrafo único, foi aquele pessoalzinho lá que a gente já viu lá no direito constitucional, né? Quem é que fez esses deveres aqui? Quem é que colocou esses deveres nessa lei, nesse artigo, né? O Congresso Nacional. Tá aqui. É eles que criaram essa lei e colocaram esses 10 deveres. Porque não pode ter obrigação de fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então o parágrafo único é assim, ó, fica sujeito a esses deveres também o preso provisório. Porque o preso condenado, ele perde os direitos impostos na sentença penal condenatória. Mas o preso provisório, ele fica sujeito aos deveres com base na lei de execução penal.
Fica comigo. E agora, para encerrar esse tópico, que eu tenho certeza que vai ser cobrado em prova, vamos resolver algumas questões, Reginaldo. Coloca em tela. Olha aí, Caveira, agora é hora de resolver a questão. Vamos ver como é que pode vir na prova esse assunto. Provinha de 2019, agente penitenciário, né? E começa assim, ó. De acordo com a lei de execução penal, constitui deveres do condenado. Vamos ver se está fresquinha a mente de vocês. Item 1. Submissão à sanção disciplinar imposta. O que eu falei para vocês? Essa é a primeira, né? Essa é que está no inciso 1, artigo 39 lá da lei de execução penal, tá? 2. Conservação dos objetos de uso pessoal. Também está lá, falei para vocês. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Também está lá. E a última aí, ó, indenização à vítima ou seus sucessores com R$750. Também está lá. Então qual é a alternativa? É a 1 e a 2? Não. É a 3 e a 4? Não. 1, 2, 3? Não. 2, 3, 4? É a 1, a 2, a 3 e a 4. E o cargo? Agente penitenciário, que hoje é Polícia Penal. Quer ser Polícia Penal? Não tem engano. Continue estudando com o catalano. Vamos junto, mantém, Caveira. Lembrando, hein, essa aula sobe para o YouTube. Você que está acompanhando, se não deu o seu joinha e o seu like, ajuda a gente lá no canal, se inscreva, divulga aí. E se você quiser acompanhar as questões, já falei, vá ao www.cataflix.com.br e faça o download dessas questões para você poder acompanhar. E mais, hein, lá está disponível também a lei seca e a doutrina do professor catalano. Fica comigo, vamos lá para a questão 2, Reginaldo, coloca em tela aí. A segunda questão trata o seguinte, pessoal, prova de IADES, né? Agente de Segurança Prisional de Goiás, 2019, vamos lá, comigo. A lei número 7.210 de 1984 dispõe no artigo 1º que a execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Nesse sentido, ela prevê uma série de direitos e deveres aos condenados e internados para efetivar os próprios objetivos. Considere que durante a execução das próprias atividades, um agente de segurança prisional é questionado por um preso condenado à pena privativa de liberdade acerca dos direitos e deveres deste, relacionado ao trabalho prisional. Muito bom, vamos lá então para as alternativas. Com relação a essa situação, assinale a alternativa correta. Letra A. O preso provisório, diferentemente do condenado à pena definitiva, não está obrigado ao trabalho. Opa, peraí. O preso provisório está obrigado ao trabalho? O que eu falei para vocês? O trabalho é obrigado para o preso condenado à pena privativa de liberdade mediante sentença transitada em julgado. O provisório não fica obrigado ao trabalho. Então é a letra A, pessoal. Tá lá, a gente já tinha comentado isso a respeito do trabalho, lá no artigo 31 da aula passada. Tá? As outras vai ser bem tranquilo, olha só. A letra B. O trabalho do preso será remunerado, estando sujeito ao regime da consolidação da lei de trabalho. Negativo, ele não fica sujeito a CLT. Não tem 13º, não tem férias, né? A única coisa que vai ter que recolher para ele é o direito previdenciário, o famoso Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que todo mundo recolhe que trabalha aí, tá? Vamos lá, letra C então, ó. O trabalho externo será admitido mesmo para o preso do regime fechado, desde que cumprido algumas condições dispostas em lei, bem como expressa a autorização judicial. A gente já viu na aula passada que não é o juiz que autoriza, é o diretor do estabelecimento prisional. Então por isso que está errado a C. Olha a D. Entre os deveres do condenado à pena privativa de liberdade não está o de executar eventual trabalho recebido, pois não há comando legal que obrigue a trabalhar. Não há comando legal que obrigue a trabalhar? Está aqui, ó. Ele está, é um dever dele, é obrigatório. Quando dá um trabalho para ele, ele tem que executar. Professor, e se ele não quiser executar? Bom, vai botar um revólver na cabeça dele? Vai botar uma bola de ferro no pé dele? Não. O que se faz então? Abre um procedimento administrativo disciplinar, porque ele está cometendo uma falta grave. Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. E aí, para a gente acabar, a contagem do tempo de remissão de pena para o condenado em regime fechado que trabalha no estabelecimento prisional será de 1 dia de pena para cada 12 horas de trabalho. Não é isso. O trabalho é a cada 3 dias trabalhado, 1 dia remido. Quando fala em horas, 12 horas de estudo, nós já vimos a remissão pelo estudo, né? Eu cheguei a comentar rapidamente na aula passada,
mas a gente vai ver esse instituto jurídico que é da remissão nesse curso, que ela pode ser pelo trabalho e pode ser pelo estudo. O estudo sempre virá em horas, 12 horas estudada. O que leva à confusão do aluno é que essas 12 horas, ela não pode ser dividida em menos de 3 dias. Então, quando a lei coloca assim, não pode ser dividida em menos de 3 dias, aí a turma fala assim, não, cada 3 dias de estudo, um dia é remido. Zero para você, Caveira. Você tem que lembrar que a remissão pelo estudo é em hora. E aqui eles quiseram fazer uma troca aí e confundir o aluno. Beleza? Então tá errado também aí. Vamos para a questão 3, Reginaldo. Coloca em tela aí a rocha, que a prova é dia 27 de setembro. Aí para a Polícia Penal do Estado de Roraima. E para sua prova aí, se você for fazer TJ, a Polícia Federal, PRF, se vier execução penal, aproveita esse curso aí, guarda ele e estude pela plataforma Cataflix. Vamos lá, questão 3 então, comigo. A 3, a provinha foi de agente de segurança penitenciário, né? Lá de Minas Gerais, lá da terrinha, né? Lá do pão de queijo, né? E vamos lá então. Em conformidade com o previsto na Lei de Execuções Penais, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Dentre essas obrigações, assinale a alternativa correta quanto ao que pode ser citado como dever do condenado. Então vamos lá. O que é que pode ser citado como dever do condenado? Acompanha comigo, vamos lá comigo. Letra A. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde compatíveis com a execução da pena. Eu pergunto, exercício das atividades profissional e intelectual é dever ou é direito? Vai, responde para mim, Guilherme, é dever ou direito? É direito. E a gente não está falando de direito, a gente está falando o que agora? Nós estamos falando de deveres. E o que ele quer então? Ó, assinar a alternativa correta quanto ao que pode ser citado como dever do condenado. Então a A não é dever, a A é direito. Urbanidade e respeito ao trato com os demais condenados. O que eu falei para vocês na aula, agora há pouco? Urbanidade com o dever no trato com os demais condenados, que eles têm que se conviver de forma urbana, né? Urbanidade, harmônica, sem um querer cortar a cabeça do outro, ou literalmente um furar o olho do outro, tá ok? Então é essa aí, Caveira, é a letra B. Olha a letra C aqui, ó, só pra gente concluir. Audiência especial, direito. Entrevista pessoal e resolvida com advogado, direito. Letra E, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, direito. Então a resposta é a B, porque está a previsão legal lá no artigo 39, lá no inciso 3. Fechou, Caveira? Reginaldo, bota em tela para nós a questão 4. Vamos lá, vamos em frente. A questão 4, provinha aí da Sejuc do Rio Grande do Norte, agente penitenciário, né? Que hoje é Polícia Penal. A Lei de Execução Penal impõe a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Sobre o tema, é possível dizer que não constitui direito do preso. Vamos lá, então o que ele quer? Ele vai elencar direito, mas vai falar assim, um desses não é direito. Se não é direito, é dever. Letra A, chamamento nominal. É direito ou é dever? É direito. Você vai colocar essa? Não, porque ele está querendo o quê? Aquela que não é, então não é a A. Olha B, submissão à sanção disciplinar imposta. Tá aqui, ó. Primeiro grande dever do preso. A submissão à sanção disciplinar imposta. Aí você vai falar assim, professor, por que ele tem que se submeter? Cara, se ele não tiver um bom comportamento lá, se ele não cumprir os deveres dele, a ficha carcerária dele só vai estar lá péssimo, regular, e isso vai influenciar numa possível progressão de regime lá na frente. Porque tem para conceder a progressão de regime, ele sair do regime mais fechado, né, um regime fechado, para o semi-aberto e para o aberto, ou seja, sair de um regime mais gravoso para um menos gravoso, ele vai ter que ter dois requisitos. Quais são os requisitos? O requisito subjetivo e o objetivo. O objetivo é o quanto da pena que ele já cumpriu. Mas o subjetivo? O subjetivo está aqui, ó. É verificar se ele está cumprindo seus deveres dentro de uma unidade prisional, e o primeiro grande dever dele é se submeter à sanção penal que foi imposta a ele. Fácil, tá ok? Então é essa mesmo. E a C, professor? Atribuição de trabalho e sua remuneração, direito. Audiência especial com o diretor de estabelecimento, direito. Então a alternativa da 4, a alternativa B. Vamos lá, questão 5 agora, Reginaldo, em tela aí para a turma, para os Caveira.
Segundo a lei de execução penal, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Sobre os deveres do preso, analisa as afirmativas a seguir. Ó, de novo, dever. Tá vendo como é que vem a pergunta em prova? Caraca, meu irmão, decora lá o artigo 39, vai vir uma questão sobre o dever do preso. Você vai ter que saber qual é o dever dele para você poder cobrar dele. Ok? Então vamos junto, vamos lá. Segundo a lei de execução penal, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao Estado, submeter-se à norma de execução da pena. Sobre os deveres do preso, assinar as afirmativas a seguir. Primeiro, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Acabei de falar, verdadeiro. Indenização à vítima e aos seus sucessores. Verdadeiro. Conservação dos objetos de uso pessoal. Verdadeiro. Indenização ao Estado quando possível da despesa realizada com sua manutenção. R$ 6.500, né, cada preso, mediante desconto proporcional da remuneração dele. Verdadeiro. Aí eu pergunto para você, qual é a alternativa? Tá assim, ó, o item 1, 2, 3 e 4, verdadeiro, né, estão correto. Então é essa, letra A, o resto não precisa nem comentar. Fechou, Caveira? Então, nós ficamos aí com essas 5 questões. Espero que vocês tenham gostado da aula, o pessoal do YouTube aí, ó, vai lá na plataforma www.cataflix.com.br e faça o download da apostilinha lá que tá top. Doutrina, lei seca e resolução de questão. Resolve as questões, ó, a dica é, lê a doutrina, lê a lei seca e depois resolve a questão até você massificar. Tem que ser que nem água em pedra dura, tanto bate que até que fura. E digo para vocês, nada segura a água. Você pode até represar ela por um certo tempo, mas depois ela transborda. É assim que tem que ser a cabeça de vocês. Armazena o conhecimento até que transborda, aí depois você escolhe o concurso público que você quer passar. E para isso, não tem engano, permaneça no Cataflix do professor Catalano. Tamo junto, Caveira? Obrigado!